Hoje eu quero contar para vocês como tem sido a minha experiência na minha primeira gestação, no acompanhamento dessa gestação aqui em Londres, ok? Daqui a pouquinho eu tenho uma consulta de vacinação, então enquanto eu vou me arrumando aqui, eu vou contar um pouco para vocês de como tem sido essa experiência e como que é o acompanhamento aqui, né? Como que eles fazem esse acompanhamento aqui. Então, meu nome é Kelly Oliveira, eu sou fisioterapeuta, atualmente morando aqui em Londres, e é a minha primeira gestação, meu primeiro bebê, então é tudo novo para mim. Então, não sei qual é a experiência de se ter um neném no Brasil, é a minha primeira experiência e em outro país, e eu não falo, não sou fluente na língua inglesa, então eu tenho essa dificuldade. Eu descobri a gravidez, e assim que a gente descobre a gravidez, você tem que preencher um formulário no hospital mais próximo de você ou o hospital que você escolher. Então, você escolhe o hospital onde você vai fazer esse acompanhamento da maternidade, né, da sua gestação, e você preenche os dados e o hospital ele vai entrar em contato com você. Na verdade, aqui o hospital me mandou uma carta dizendo qual seria a minha primeira consulta. Então, eles mandaram uma carta, a primeira consulta, se eu não me engano, foi com 11 semanas de gestação. Eu descobri, eu tava, acredito que com 4 semanas, um mês. E aí, eu fiz um ultrassom particular com 6 semanas. Depois que eu descobri, eu esperei 2 semanas. Marquei esse ultrassom particular só para ter a certeza, né, que a gestação, ela tava sendo bem sucedida, para depois eu marcar no hospital. Então, eu esperei esses dois meses, fiz ultrassom e já tinha batimento cardíaco, né? Não tinha formato ainda, era um redondinho, pequenininho, mas já tinha batimento cardíaco, então tava sendo bem sucedida. E aí eu fui marcar, escolher o hospital mais próximo daqui de casa, e preenchi o formulário e marquei minha consulta. Eles me mandaram uma carta, o hospital me mandou uma carta, falando que a minha consulta seria com 11 semanas, marcado a data e o horário. Eu fiz essa consulta, durou 2 horas, eles perguntaram sobre tudo. Essa consulta teve tradutor, porque foi a consulta mais demorada. O tradutor é uma máquina que eles ligam para a pessoa e a pessoa vai traduzindo pra gente tudo que a gente precisa, né? Muita coisa eu entendi do que ela estava falando, mas não tudo, porque eu não sou fluente no inglês. Mas eu consigo entender bastante coisa. Então, a gente fez essa consulta, foi eu e meu esposo, 2 horas de consulta, para perguntar sobre tudo. Todo o meu histórico, história da minha família, da família do meu marido, do Igor. E perguntaram sobre tudo, a gente ficou 2 horas lá. Mediram minha pressão, fizeram o teste respiratório, fizeram também já um exame de sangue. E aí eu fui embora para casa. Quando foi na outra semana, eles já tinham marcado para mim o primeiro ultrassom do hospital. Aqui, eu acredito que é diferente do Brasil, pelo que eu já ouvi falar. Aqui eles não fazem vários ultrassons. Eles fazem 3 ultrassons importantes, que são os morfológicos do primeiro trimestre, do segundo trimestre e do terceiro trimestre. Então, eles fazem só esses 3. Se eles verem que existe alguma anomalia ou algo que precisa de mais atenção, eles vão marcar outros ultrassons para poder fazer o acompanhamento. Mas se estiver tudo normal, são só 3 que você faz no acompanhamento do hospital. E aí você pode fazer outros pagando particular, clínica, se você quiser dar uma olhada naqueles ultrassom 4D para ver a carinha do neném e tudo mais. Aí você paga a parte numa clínica particular. Esses 2 atendimentos do primeiro trimestre, eu fui muito bem atendida, não tive que reclamar. Todas as midwives, que são tipo parteiras aqui, especializadas, né, nisso, super atenciosas, tiveram paciência, aonde eu não sabia direito, porque o primeiro ultrassom não tinha tradutor dentro da sala, né? Então, ela foi falando comigo, mas eu fui entendendo várias coisas, meu marido também estava lá comigo, então o que eu não entendi, ele entendia, e porque aqui em casa é assim, ele entende mais do que eu, mas eu consigo falar mais do que ele. Então, a gente faz essa troca, né? A gente faz essa troca, mas fui muito bem atendida, não tem nada do que reclamar.
Eles foram super, super atenciosos comigo. E o primeiro trimestre foi somente esse acompanhamento que eu tive. A primeira consulta e o primeiro ultrassom do neném morfológico, né? Eu tenho histórico de alteração no hormônio da tireoide e eu tava sem tomar o remédio. Então, eu repeti, né, um exame de sangue para mim poder, para eles ajustarem a dose do remédio. Então, eu fui lá mais uma vez, mas só para repetir o exame de sangue mesmo. E quando eu fui lá para repetir o exame de sangue, depois do resultado, né, do primeiro que eu fiz, a midwife foi super atenciosa comigo, não tinha tradutor na sala, eu tava sozinha nesse dia, porque era só um exame de sangue, né, então eu fui sozinha mesmo. E ela foi super atenciosa comigo, ela perguntou várias coisas, tentou me explicar sobre a minha alteração de tireoide, que tinha dado alteração, que elas iam aumentar a dose do remédio, e foi falando algumas coisas comigo. É lógico que nem tudo eu entendi, aquilo que eu não entendi, ela simplesmente pegou o celular, falou ali comigo, e o celular traduziu ali, eu entendi tudo. E muitas coisas, né, que ela tinha falado, eu já tinha entendido, e foi até bonitinho. Ela escutou o coração do neném, repetiu o exame de sangue para poder ver como é que tava. Esse foi recente, foi há 4 meses, 4 semanas atrás que aconteceu. Acredito que eu já tava no início do segundo trimestre. Isso, no início do segundo trimestre, porque aqui eles não começam o acompanhamento antes. Eles esperam você completar 3 meses. Você tá ali quase completando 3 meses para eles começarem a fazer o seu acompanhamento, porque eles entendem que dentro desses 3 meses, esses 3 primeiros meses de gestação, tem os risco maior de perda gestacional. Então, eles não começam o acompanhamento aí, eles começam no final. Aí, no final do primeiro trimestre, que eles fazem a consulta com você e eles fazem o primeiro ultrassom do neném. Hoje eu estou com 21 semanas, daqui a pouco eu vou ali vacinar. Eu já fiz o primeiro ultrassom do segundo trimestre, mas depois eu posso contar um pouquinho mais para vocês. Mas do primeiro trimestre foi isso. Foi somente esse acompanhamento que eu tive. Primeira consulta, 2 horas de consulta e depois o primeiro ultrassom do neném, para poder ver algumas coisas. E o primeiro ultrassom, gente, já tinha o cérebro, as 2 partes do cérebro, né? O coração ali, a gente já tinha todas as partes formadas. Mãozinha, braço, perna, o pé, já tava tudo formadinho, muito bonitinho, só que muito pequenininho. E aí, quando você vê os centímetros, nossa, você fica assim, meu Deus, tem um serzinho desse tamaniquinho, mas já com todas as partes do corpo dentro de mim que eu tô gerando. Gente, isso é muito legal. E aí, no outro vídeo, eu posso contar pra vocês como que tá sendo esse segundo trimestre pra mim no acompanhamento do hospital. Então, é isso. Deus abençoe. Beijo.